assunto de hoje tá bom demais, hein? Estamos começando mais um papo forjado aqui com o grande Michel Heller. Fala comigo, Isso aí, certinho? vamos pra cima. Hoje, falar um pouquinho de vendas, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho de venda, posicionamento no online. Então, assim, um papo que todo mundo gosta. A gente vai dar dicas valiosas aqui. Na verdade, eu tô aqui para aprender, né? Então, assim, mas Todos a nós. gente vai para cima, vamos para cima. Mas eu quero falar um pouquinho, a gente precisa falar desse local aqui, né? Realmente trouxe um ambiente perfeito para nós e a gente recomenda. A gente vai deixar para você daqui a pouco aqui na descrição ou então no comentário fixado algo para você entrar em contato direto com a AUX Digital, tá bom? Isso aí, você quer montar, quer ter o seu podcast, criar um conteúdo digital para você. Eles fazem tanto aqui no estúdio, quanto também ele vai na sua empresa para poder fazer esse material e você poder vender mais, vender mais. Hoje a gente vai falar de venda, você poder vender mais. Isso. Então, assim, fica atento aqui. Só escrever aqui, eu quero saber mais, quero meu conteúdo, que eles vão entrar em contato com vocês e vão responder vocês diretamente. Eu preciso fazer também o merchandising aqui do meu livro. Sim, eu sei que você tem uma novidade. Por favor, conta que novidade é essa. Então, o podcast nasceu justamente dessa mudança de mentalidade, né? De um ourives que fazia joia, não sabia se posicionar, não sabia vender. E assim, essa minha transição, essa mudança de mentalidade, fez parte de uma série, de um livro, de uma série que eu estou fazendo de livros, né? E é justamente falando sobre mentalidade estrutural na ourivesaria. Então, assim, a gente vai estar lançando aqui no Mieller Connect. Então, que a gente vai poder falar como que você inicia a ourivesaria, como você deixa de entregar uma joia num plástico guardado aqui para um cliente, entregar numa forma bonita, né? Fazer uma embalagem, ter uma marca própria. Então, assim, muitas dores que eu enfrento, vejo os meus alunos hoje na escola passando, eu já passei e quero tentar te ajudar, te dar o caminho. Quem vai aprender, quem vai fazer certinho é você, seguir o dever de casa, que hoje vou continuar aprendendo e a gente nesse papo aqui vai poder aprender junto com os nossos convidados especiais aqui. Super especiais, hein? Já gostei demais de falar um pouquinho com eles antes da gente iniciar. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito também de ouvi-los um pouquinho desse bate-papo. O Rafael Brandão e a Raíssa Medrado. Falei certinho, não é? Seja muito bem-vindo, irmão. Tamo junto, obrigado. Obrigado pela oportunidade. Michel, cara sensacional, né? Que eu tive o prazer, a honra de conhecer há pouco tempo. Obrigado pela oportunidade de estar não só aqui conversando de vendas, se deixar a gente vai até tarde conversando, mas também no Mieller Connect, né? No evento que vai ter no sábado. Então, obrigado de verdade. É um prazer, uma honra estar aqui. Rafael vai estar, é um dos nossos palestrantes, assim, é uma pessoa que tem me ajudado demais na minha mudança de mentalidade, não só eu e toda a minha equipe, né? O meu filho, minha esposa, o pessoal que trabalha com a gente. Então, assim, tem papo hoje para rolar aqui, muito bacana aqui. Já tem a Raíssa sempre também junto aqui, mudando, ajudando, dando refino ainda pra gente. E eu queria saber, Rafa, como é que você começou, né? Assim, você já tem uma marca de semi-joia, né? E aí, pô, vende pra caramba cordão, corrente, certo? E aí agora trabalhando também nessa questão da ajuda em frente da RB Performance, né? Podendo ajudar a gente a poder performar mais no digital, a vender mais, a se posicionar mais. Como é que foi esse início na brand e agora fazendo trazendo esse conteúdo a mais pra gente aqui? Boa. Vamos lá, cara, tentar resumir, né? Porque é uma história longa. A Brand, ela tem 5, 6 anos, mais ou menos, quando eu comecei vendendo em casa. Como qualquer empreendedor que começa, tinha 20 anos e um sonho muito grande. Na época eu rodava de Uber, então muita gente conhece essa minha história, né? Que eu rodava de Uber, fazia até entrega de mercado também. Na época tinha um aplicativo dentro da Uber que a gente entregava de mercado. E aí eu juntei meus primeiros 4, 5 mil reais já com a ideia de abrir o meu próprio negócio. Eu tinha tido uma experiência no sacolão, né? Eu e meu tio. Eu vi esse vídeo. Você viu, né? Do Black Fruit. Ali eu já fazia ação de venda, né, cara? No auge da pandemia, loucura. Essa foi minha primeira experiência. E aí, depois, a gente sacolão quebramos, né? Quebramos em 6 meses. E aí abri a Brand, né? Com 5 mil reais, fui pra Limeira sozinho. Tinha uns 20 anos, mais ou menos, mas, cara, alguma coisa tinha despertado em mim a vontade de empreender. Né? Eu falo até muito disso, a gente não consegue, às vezes, explicar muito de onde é que vem essa vontade, né, de empreender.
Isso desperta dentro da gente. Despertou em mim, abri a brand, comecei fazendo vídeo em casa, gravando em casa. E aí começaram a sair algumas vendas, vendia muito para amigo no início, né? No início é isso, vendia muito para amigo. E aí fui estudando. É isso que a gente faz muito, né, cara? Estudando, aprendendo. Fui um cara sempre de muito estudo e execução. Isso daí, cara, ninguém me batia. Isso daí eu sempre falo que estudo e execução ninguém me batia. Então, se aprendi alguma coisa que dava certo, no dia seguinte eu tava aplicando o dia todo. E aí a brand começou a crescer. Nisso que a brand começou a crescer, um pessoal começou a me acompanhar. E aí essa galera começou a me pedir ajuda. Rafael, como é que tu saiu do zero, né? Eu lembro da época que você começou com uma salinha comercial aqui. E como é que você começou a crescer tanto, vender tanto. E aí, cara, quando eu comecei a ajudar as pessoas, eu senti realmente o que a gente conversa muito, né? Propósito, cara. E aí eu senti gosto mesmo, senti amor por fazer isso, por ajudar as pessoas, por mostrar, olha, eu fiz assim, faz assim também, vamos aplicar, deixa eu te ajudar. E aí que surgiu o RB, né? E aí comecei ajudando algumas pessoas, primeiro de graça, dava dica, comecei a fazer conteúdo no Instagram e o negócio foi virando, cara, de uma forma muito rápida, muito grande. É... Aí no... Hoje nós estamos em março, né? Abril já, né? De 2026. No meio do ano passado, no meio do ano de 2025, foi quando eu realmente estruturei a RB Performance. Porque aí eu já tinha mais de 10, 15 mentorados, né? Na época, gente que eu acelerava, gente que eu acompanhava, e o pessoal começou a ter muito resultado. Aí eu, cara, vamos começar então a fazer disso daqui uma empresa, um negócio. E aí, cara, daí foi a escala, é o que vocês conhecem hoje, né? O que você vê hoje é o que hoje eu tô podendo ter a honra, a satisfação de poder estar te ajudando, ajudando o Breno, ajudando a Silvia, na minha Joias, na Mi Laser. E aí chegamos aqui Já foram mais hoje. de 100 empresários, né? Hoje já mais de 100, eram 10, o meu primeiro objetivo era esse, cara, era fazer 10. Eu lembro que eu falava com os primeiros, eu falava, gente, meu primeiro objetivo tá no Instagram isso, é ter o grupo dos 10, né, chamava de grupo dos 10, o primeiro grupo forte de empresários que a gente se ajuda, que a gente troca e que eles estavam dentro da minha aceleração, e hoje já passaram mais de 100. Eu queria que você pudesse falar, assim, um pouquinho também da tua equipe, né? Hoje Bora. você tá até com a Raíssa aqui também, que é, assim, sensacional. E, cara, tua equipe é incrível. Desde a pessoa que faz o primeiro contato com a gente, que é o Gabriel, né? Gabriel tá ali com a gente ali, explicando tudo, né? Mostrando pra gente. Depois eu entendi que usando umas táticas de venda aqui, pra poder... Certo? Vai Então, ver assim, depois. e aí depois, pô, tem uma galera trabalhando com vocês. E assim, como é que foi você juntar essa turma que é muito boa, todo mundo? Boa. Eu vou deixar daqui a pouco você se apresentar, né? Se falar um pouquinho. Mas, cara, eu entendi que sozinho a gente não constrói nada, né? Não tem como. A gente chega num teto. Quando a gente tá sozinho, o nosso negócio toma o nosso limite, o nosso tamanho. Então, eu entendi que eu precisava de pessoas para isso. E uma coisa que eu acertei muito dentro da RB, muito das minhas experiências que eu já tinha tido com muitas pessoas, né? Eu estudei muito, participei de muita mentoria, muito mastermind. Eu já liderei times grandes comerciais na Brand. E, cara, eu aprendi que você precisa de gente que tem o mesmo propósito que você. E aí eu falei, cara, na RB eu não vou errar, eu vou trazer gente alinhada com esse meu propósito, que todo o resto tu ensina, todo o resto as pessoas aprendem, a gente tem que buscar pessoas boas, mas esse pra mim é a principal característica. Gente que quer aprender, quer evoluir, quer melhorar e tá alinhada com o teu propósito, né? E aí dentro disso trouxe a Raíssa, que não tem nem palavras pra gente, você nem como descrever ou deixar ela se apresentar. O que você faz? Se apresente. O que eu faço é meio complexo, né? Que eu faço de tudo um pouco, mas eu fico principalmente na parte de estratégia, tanto de marketing, e agora a gente tá numa forte reestruturação comercial. Eu tenho muita experiência, eu comecei na época da pandemia, foi em 2020. Em 2020, né, a pandemia, eu estava no auge da minha faculdade, da minha graduação, mais ou menos na metade dela, uns 40%. E aí veio a pandemia, fiquei em casa, minha faculdade era pública, então ainda não tinha digital, daí eu fiquei primeiro semestre praticamente parada e já tinha vindo já de 3 meses de férias. E aí a minha mãe, ela na época trabalhava, ainda trabalha até hoje, né, mas na época ainda era mais latente com turismo. Então, na época da pandemia, a primeira coisa que parou, porque o lockdown veio em abril, se eu não me engano, mas em janeiro já tinham decretado já boa parte das viagens canceladas. Então, do início de 2020, literalmente da pandemia, a gente se viu numa situação muito delicada e eu vim de família de comerciante. Toda a minha família ela é comerciante. A minha mãe saiu do comércio para ir para um ramo de turismo, mas a minha família, por parte de mãe, tem um quiosque ali na praia de Camboinhas, então eu sempre trabalhei com comércio presencial. Eu trabalhei ali, acho que dos meus 12, 13 anos em diante, pra tirar meu dinheirinho, né, que minha avó não me dava fácil também não, daí eu trabalhava lá. Aí, aos poucos, comecei a ficar na parte mais interna de administração, finanças, sempre gostei de dinheiro, né, mexer com o dinheiro.
E aí sempre fui também bem responsável, organizada. E o meu pai também, até hoje, trabalha em área comercial. Então, minha família é de comerciante, mas eu fui buscar uma graduação completamente diferente, achando que talvez aquilo dali nem era muito pra eu falar isso, mas de alguma forma eu tô achando que faz mais sentido, pra vocês me conhecerem um pouquinho também. Por favor. E daí, de alguma forma, da minha graduação, que eu procurei fazer uma diferente pra sair dali, calhou que na pandemia me voltou pro local de vendas, que eu sempre gostei, a verdade é essa. Eu sempre gostei, mas é aquilo, tanto o empresário quanto o vendedor e até o empreendedor, que acaba sendo dos dois ali, obrigatoriamente, ele não tende a não ser muito bem visto. Então, ou ele é ambicioso demais, ou ele é ganancioso demais, ou ele é solitário na maioria das vezes. Então, nunca foi pintado pra mim uma boa imagem de vendedor. Muito pelo contrário, cresça, faça uma faculdade, se forme em alguma coisa pra você se profissionalizar. E no auge da pandemia foram as vendas que fizeram toda a diferença pra mim e pra minha mãe na época. De novo, ela estava parada por conta do turismo. E isso não voltou rápido, né? Começou a reabrir comércio quando a pandemia foi aliviando. Só que turismo foi a primeira que fechou e a última que reabriu. Exatamente. E aí eu me vi no meio daquele meu período. Como a minha faculdade ainda não tinha online, fiquei 100% dedicada em vendas na internet, até porque era o que tinha, tava todo mundo dentro de casa. E aí, quando começou a ter aula novamente agora, só que remota, eu fiz, mas eu já fiz pensando em trancar a faculdade. Que eu falei, cara, eu acho que eu não me vejo mais aqui. Eu me via, assim, depois de 4 ou 5 meses, dando 200% do meu foco naquilo. Eu me via tirando mais do que eu achava que eu iria conseguir com o meu salário da minha formação acadêmica. Só que também por aquele orgulho interno também, né? Aquela pulga atrás da orelha, eu falei, vou tentar terminar, vou insistir. Daí fiz paralelo a minha faculdade com o meu trabalho, até me formar, me formei em 2022. E aí de lá pra cá, praticamente não exerci nada da minha faculdade, pra não dizer nada, uns 6 meses depois que eu saí, que eu me formei. Eu até fiz alguma coisa, mas nada muito consolidado, porque eu já estava em paralelo na parte comercial. E daí fiquei 100% focada nisso. Fiz muitos cursos na área, já investi em diferentes profissionais também, de tráfego pago, aí seja Google Ads, seja Meta Ads. Entende de tudo um pouco. Aí já trabalhei não só como closer, mas já fui head comercial, gestora comercial. A minha última área de mais especialidade tem sido em funis de aquisição de clientes, então mais a parte de marketing em si, só que meu forte ainda é comercial e é onde tem meu coraçãozinho ali também que eu gosto. Então, por isso que eu tô aqui, por isso que o Rafael me arrastou pra cá hoje, Tá surpresa. explicado o que eu trouxe, né? Tá com a E aí, nesse momento, assim, já trabalhei muito com gestão de pessoas, até porque eu sou cristã, então eu liderei já por muito tempo, né? Até hoje eu lidero na minha igreja, o local que eu frequento, então eu tenho bastante experiência também com gestão de pessoas. Primeiro, e eu gosto de trazer isso porque acaba sendo assim. Primeiro, porque eu era uma pessoa muito difícil de lidar. Então eu aprendi com a minha própria dificuldade a lidar com pessoas tão difíceis quanto eu. E isso me forjou muito para lidar com todos os diferentes tipos de pessoas que a gente tem, né? E o bom vendedor, ele tem que aprender a falar com qualquer um, né? Pois é. A espelhar e vender para ele. Então, resumindo, não muito, mas resumindo é isso. A Silvia, assim, a Silvia não erra muito não, né? Quando ela... E as pessoas assim, ela Comentou, falou assim né? comigo, assim, cara, você é muito boa mesmo. Certo? Então, assim, eu falei assim, vambora, o time dos caras é bom, porque isso os outros daí- também que já tava também, antes de conhecer a Raíssa também, os que era bom também, então o Rafa tá com um grupo muito legal e... Isso daí foi uma negociação de tempo, Foi. rapaz, pra trazer. Foi uma negociação de tempo. A gente passou o quê? Quase uns 6 meses pra eu ter ela 100% Foi. comigo? Não, foi no final de outubro, né? É, quase uns 6 meses. É um ponto legal também, olha, eu aprendi com o tempo, tá? Gente boa normalmente tá empregada. Sim. Cara, quer contratar gente boa, busca em algum lugar. Busca em algum emprego. Claro que existem exceções, né? Mas gente boa normalmente está empregada. Esse foi um insight que eu tirei. Ela justamente estava empregada num grande emprego, numa grande empresa, mas acreditou no propósito, acreditou na E ideia. acho que é isso que, assim, a gente também tem assim, pessoalmente a gente se conhece há pouco tempo, mas uma sintonia muito legal, que a gente vive, me parece, ainda mais ouvindo a história de vocês, acima de um propósito. Primeiro, uma coisa é você vender para você poder se sustentar. Agora, quando a gente começa a fazer, e eu falo isso por causa da escola também, certo? Quando a gente começa, assim, ver a mudança na vida das pessoas, daquilo que a gente faz, Não tem preço. certo? que Isso compre. é muito incrível. diferente. E eu acho que a RB Performance nasceu com esse propósito, né? Nasceu com isso, cara, é muito diferente. Olha, um dos direcionamentos que eu dou, eu tava conversando com um aluno de um programa meu esses dias.
Eu falei, cara, se você não acredita no teu produto, não acredita no que você faz, na transformação dele, troca. Troca, porque você não vai conseguir, cara, não vai conseguir escalar, porque em primeiro lugar, para você ter uma empresa que cresça de maneira saudável no longo prazo, cara, você precisa acreditar muito na transformação que você leva. Você precisa ter isso dentro de você. E aí a RB trouxe isso para mim, porque assim, eu gostava de vender semijoia, né? Eu sou a brand cara, o que me trouxe pro mundo, né? Assim, minha primeira experiência, é a minha marca, é a minha vida aquilo lá. Mas a satisfação que eu consigo encontrar ajudando outros empresários, pô, é incomparável isso. É incomparável, né? A gente estava conversando de uma reunião que a gente fez agora e muitas vezes a gente até, cara, tenta arrumar meios e negociar valores de alguma forma para conseguir ajudar as pessoas, porque isso não tem preço, né, meu irmão? Isso não tem preço, cara. Isso não tem preço, é nada, nenhum lucro, nenhum dinheiro no bolso compra isso. E coincidência ou não, é o sucesso da RB, né? Que é claro que não é coincidência, né? O sucesso da empresa vem muito disso. Não só da empresa, mas até da venda em si, porque na verdade a pessoa ela percebe quando você não tem interesse genuíno de ajudá-la. Então ela consegue identificar se você só tá querendo vender algo para ela versus se você está conseguindo realmente oferecer algo que faça sentido. Então eu, como vendedora até por muito tempo eu fui, e nós sempre seremos, porque a gente tá sempre vendendo alguma coisa, Sim. na nossa forma de andar a gente já se vende, né? Na nossa forma de falar. Se eu não acreditava no produto, eu não vendia ele. E não era nem porque eu tentava, se possível, sequer precisar tentar vender, porque eu não acreditava nele. Então eu já sabia que não ia dar certo. E se desse, eu ia ficar me sentindo mal por ter vendido algo que não faça sentido. Então, pra mim, se a gente não tem um propósito muito bem consolidado do porquê nós fazemos, inclusive, eu até conversei com o Rafael, quando a gente vai analisar um perfil comportamental de alguma pessoa nova, por exemplo, para poder entrar no time, a gente às vezes passa aquele teste do DISC, né? E aí, dentro desse teste, eu não vou lembrar de todos agora, mas a gente tem alguns pilares de motivador da pessoa por interesse à vaga, ao trabalho. Então, você tem econômico, você tem por causa, você tem reconhecimento, você tem conhecimento. Então, alguns. O top 1 da maioria esmagadora é econômico. É Interesse econômico. financeiro. Então, eu O quero. motivador das pessoas, né? Elas É. se motivam pelo dinheiro. Isso. Isso é ruim? Não, não é ruim. Mas o meu, por exemplo, o meu motivador principal é causa. E eu percebo isso em tudo que eu faço. Por que que eu demorei, por exemplo, para poder fazer essa migração? Porque nisso eu sou realmente muito, muito cuidadosa. Eu sou muito rápida para algumas coisas. Mas foi o que eu falei para Rafael, você vai ter que ter paciência comigo, porque o que é muito importante para mim, eu demoro muito para poder eu decidir, porque eu tenho que ponderar e ponderar. Às vezes é até um problema, né? Mas é porque eu tenho realmente esse cuidado de saber, tem um propósito ali para mim? Porque se não tiver, é pelo dinheiro? Porque não é isso que eu quero. Não é o dinheiro. Claro que eu quero ganhar bem, quem não quer? Mas não importa se eu tô ganhando bem e eu tô num local onde eu não estou cumprindo o meu propósito. Entendeu? Então não importa o dinheiro que você vai me pagar. Se não tem propósito ali, não importa. Assim como o contrário, se você tá fazendo aquilo que você nasceu pra fazer, ainda que talvez naquele momento você não esteja recebendo bem para aquilo, você continua. Então, fazer as coisas com intencionalidade não é só pra gente, é pro nosso cliente também, porque afinal de contas eu quero transformar uma vida de forma positiva, né? E tudo isso que eu falo, eu nunca falo pro cliente. Mas a verdade é que as pessoas elas percebem. Na tua maneira de tentar vender pra elas, elas percebem o quanto você tá interessado em ajudá-las ou não. Primeiro insight, pilar, princípio de vendas, né? Realmente transforme a vida do teu cliente e acredite nisso. Quer vender mais? É isso. Transforme a vida do teu cliente. E acredite de verdade que o que você faz transforma. Porque, cara, tu pode vender, tu vai conseguir vender se você não transformar e se você não acreditar. Mas vender de verdade, crescer, esquece, não vai conseguir. Você precisa realmente acreditar muito e ter isso forte. Não, precisa ter. A gente tava conversando com. Vai ter até um episódio aqui com a Mariana Dávila, e ela tava falando justamente pouco que você estava falando aqui. Porque, por exemplo, para você poder fazer o registro de uma marca, às vezes demora 2 anos. Você precisa ter muita convicção daquilo que você quer fazer. Sim. Você dá a entrada agora e esperar o nome sair lá na frente, certo? Então, assim, e é o tempo de maturação para você poder conseguir, de fato, ter essa convicção. Então, isso tudo não acontece do nada. A gente precisa ter pessoas nos acompanhando, fazendo assim, porque o que eu mais já vi na minha vida, nos quase 30 anos fazendo audiovisuaria, gente talentosíssimas, certo? Que sabe fazer um joia como ninguém, certo? Mas que não tem uma mentalidade, não teve ninguém para dar instrução, aprendeu na brutalidade ali, assim como fazia joia antigamente se faz ainda hoje, forjando, né? Batendo no martelo, mas aí não teve o refino de, cara, faz por aqui. É uma frase que eu tenho usado muito. Não quero só sobreviver da ourivesaria.
eu quero viver, e viver bem da ourivesaria, e dá para viver bem. A gente trabalha com o metal mais nobre, certo? Do mundo, certo? Tanto a prata quanto o ouro, super valorizada também. Tem a possibilidade de você, pô, trabalhar com semi-joia, trabalhar com banho de ouro, trabalhar com pedras. É um ecossistema a ourivesaria. E você só precisa ter a instrução de pessoas certas. Então, assim, hoje esse trabalho de mentoria, de alguém te dando a instrução, cara, é fundamental para quem quer crescer, né? Eu tenho essa visão do mercado de joalheria, Michel. Não sei se você compartilha da mesma que eu. Tem muito para evoluir ainda, não tem? Muita coisa, assim, a gente, assim, só essa pensar de não olhar as pessoas como todo mundo fosse seu concorrente, aí fica esse negócio de todo mundo esconder o jogo, e aí a gente não consegue crescer junto. E Exato. tem espaço para todo E mundo. o mercado não se desenvolve. E falta de pessoas para poder dar essa instrução. E aí, só que, Rafa, é uma situação que eu tenho vivido muito agora no Meller Connect. Assim, às vezes a gente quer até dar informação, mas a pessoa é tão escaldada na situação que eles não acreditam que a gente está dando, entendeu? Então, assim, aí você precisa acreditar que o Rafael vai mudar. Eu vou acreditar na instrução que ele me dá para eu poder mudar o meu direcionamento. Então a gente precisa ter essa confiança um no outro, né? E aí, talvez, só para completar, talvez quando você se posiciona assim, como uma empresa que vai te ajudar, talvez fique até um pouco mais fácil. Mas ainda acredito que deve ter muitas pessoas que não acreditam neles mesmos, né? É, com certeza. E o mercado de joalheria, cara, eu ainda sinto ele muito pouco desenvolvido. A gente ainda pode desenvolver demais ele. Talvez por ser um mercado muito tradicional, né? É muito tradicional. A gente tem lojas e empresas muito tradicionais nesse mercado. E as pessoas realmente têm receio, né, de compartilhar, tem medo de compartilhar as informações, e isso acaba travando um pouco do crescimento. Por isso que o Meller Connect, cara, quando você falou comigo, eu falei, cara, sensacional, a gente ir para poder passar um dia trocando, aprendendo, né? Aprender também, cara, eu vou lá para aprender, eu vou para aprender sobre produção, sobre banho, sobre venda, sobre Sim. tudo. Vai ter gente... Na vez que eu mais cresço quando eu participei desses eventos, é justamente essa troca. Mas que a gente senta lá para ouvir a palestra e o pessoal vai sentar para te ouvir, mas no dia a dia, ali na hora ali com você, seja no stand de vocês, seja no café, cara, trocar essa ideia direto, certo? E aí a pessoa poder colocar a fraqueza dela, colocar a dor dela para você, e você poder... uma palavra você vai conseguir direcionar ela, certo? E são amizades que a gente vai levando para em outros momentos, pô, na dúvida, cara, agora vou ligar pro Rafael, vou mandar uma mensagem ali. Então esse network, assim, é muito bacana no evento. O networking, ele faz muita diferença, meu irmão. Muita coisa. Eu aprendi isso com o tempo, tá? Eu aprendi isso com o tempo, networking, a troca, você estar em ambientes com pessoas que têm os mesmos objetivos, que vivem as mesmas coisas que você. Cara, isso faz muita diferença. É o que você falou, às vezes, uma palavra, uma frase que alguém fala com você, né? E aí, a ideia até do evento, né, da gente fazer, de você fazer nesse estilo mais workshop, da gente poder conversar mais, né? Até mais do que palestra lá. Cara, o desenvolvimento é muito maior assim, muito, porque aí você tá ali cara a cara, você conversa com um, conversa com outro, troca com um, conhece a empresa de um, conhece a empresa de outro, às vezes conhece um cara que vai te dar uma condição melhor em alguma coisa, conhece um fornecedor que você não conhecia antes. Pô, meu irmão, isso é sensacional. Por exemplo, quando a gente fala, vou deixar tu falar, mas só porque quando a gente fala da questão da ourivesaria, assim, e aí a gente falou um pouquinho da estrutura da empresa aqui do Rafael, a equipe que ele monta, para poder atender vocês, e assim, a gente, quando entra na ourivesaria, eu vejo muito isso do ourives que quer fazer tudo. Ele quer fazer a joia, ele quer vender, ele precisa tirar foto, ele precisa se posicionar, ele precisa responder o cliente, ele não tem como, certo? Então, assim, acho que parte disso você às vezes só consegue entender quando tá num ambiente desse. Pô, por que fulano tá dando certo e eu não tô dando? Não, porque não é ele que tira a foto, é outra pessoa que tira, é outra pessoa que faz a publicação, é outra pessoa que vende, certo? Então, assim, você consegue entender o mercado todo, mas você não consegue fazer isso sozinho, certo? Então, assim, o Meller Connect justamente nasceu com esse intuito da gente poder descravar as pessoas, de trazer uma mentalidade diferente, uma visão diferente do mercado, justamente porque a gente tem muito a evoluir ainda na ourivesaria, muita coisa ainda para evoluir. E tirar esse medo, assim, não, fulano vai roubar minha ideia, fulano não sei o quê. Cara, que os bons vão permanecer sempre. Não tem jeito, é o diferencial. Tem muito mercado aí, tem muito ainda para crescer. E, cara, é aquilo que a gente fala de autenticidade, né? Então, assim, você pode pegar uma ideia de um, uma ideia de outro, tentar fazer igual, mas ninguém vai te copiar.
Então não tem por que ter esse medo, porque, cara, ninguém nunca vai conseguir copiar o Michel, ninguém vai conseguir copiar o Rafael, né, a pessoa. É por isso até que eu falo tanto da importância, né, falei quando a gente falou da Miele Joias, da gente aparecer como dono, né, de ter um rosto, de ter uma cara ali, porque essa autenticidade é impossível de copiar. Uhum. Isso ninguém copia. Então, eu não compartilho dessa E pessoas ter medo compram de trocar, pessoas, não. né? A E pessoas gente compram de volta pessoas. sempre nisso, porque é a verdade. Pessoas compram de pessoas. Elas não compram só o teu produto. Elas compram você, a forma como você vende, por que você criou aquilo, como você comunica aquela peça que você está vendendo. E isso não tem como copiar, porque cada pessoa é realmente singular, né? E esse é um ponto que você falou aí do empreendedor, né, como um todo, mas principalmente de mercados mais tradicionais. O dono de loja quer fazer tudo. Não dá, meu irmão. Não dá, porque vai ter outro dono de loja que tem uma equipe toda fazendo um monte de coisa. E aí é aquilo que eu falei, né? Quando você delega, quando você traz pessoas, o teu tamanho, teu limite, ele aumenta muito, pô. Hoje nós somos 10, né, lá na RB. E a gente é exigente pra caramba, né, Não sei com as quem é pior. pessoas. A gente é exigente pra caramba com o nosso time lá. Acho que por isso que a gente consegue também entregar tanto resultado, né? Tanto propósito quanto a exigência. Mas é isso, cara. Sozinho não consegue, não adianta. Não, e a escala continua, porque assim, o que te trouxe até aqui, você montou sua equipe, te trouxe até aqui hoje, amanhã, daqui 6 meses, tenho certeza que vai ter que entrar mais gente no seu time para poder te levar em outro degrau acima ainda. Então, assim, precisa a gente entender isso, que a gente precisa, a escalada continua, a gente precisa continuar evoluindo hoje. Quando a gente fala da Ourivesaria, quando você fala assim, Michel, pô, tem muita coisa para evoluir. Cara, hoje a gente tem a tecnologia do 3D, tem a tecnologia do corte e gravação a laser, da solda laser. Então, assim, banho de ouro, hoje tem o Mieler Connect, a gente vai reunir toda essa turma aqui para a gente poder ver como é que funciona cada etapa disso. E aí o lojista, e quando a gente está falando, mas você está falando pro Ourives fazer isso? Não, tô falando pro lojista, que às vezes se torna refém de um só profissional. Aí de repente o profissional está pedindo 15, 30 dias para poder entregar uma peça dele. E aí ele pode entender que existem outras pessoas que podem fazer, talvez não diretamente com ele, mas de maneira terceirizada, pode dar uma ajuda, pode dar esse suporte. E aí você, como lojista, não se torna refém de um Ourives só que, primeiro, que só tem ele para fazer. Ele vai saber colocar o prazo que quer e o valor que quer. Então, quando você tem essa rede funcionando, a gente consegue apresentar isso para você, cara, é sensacional, o é dono, libertador. o dono tem sempre que saber de tudo um pouco. Ele é Pois é. obrigado a saber. Ele pode não ser o especialista, esse é o ideal até. Que ele não seja o especialista de cada área da empresa, da tua loja. Então, se você é Ourives, você pode não ser especialista em cada área. Você contrata o teu especialista, mas você tem que saber de tudo um pouco. Senão você fica refém do que te trouxerem. Eu ali. passei muito isso na Brand, cara, com banho de ouro, errar muito com banho de ouro. Errei muito, errei muito, errei muito. Tô até curioso pra caramba pra estar lá Vai dar conhecendo. leva uns cordãozinhos, a dica. Vai Leva uns levar. cordãozinhos, você vai dar um banho na hora lá com o Ari. É Ari mesmo? fera. Caramba, legal. Em novembro ele pegava o anel do seu dedo Legal. assim, posso dar um banho? Dava um banho em chaveiro, pegou e fez lá na hora. Aí, uma Ele vai estar parceria apresentando, assim, e ele hoje fez parceria com os nossos alunos aqui, trouxemos ele para poder fazer aula aqui, vende banho para alunos nossos lá de Minas. O cara comprou a máquina dele e ele falou, cara, eu tô perdendo maior dinheiro com o cara, eu mesmo vou fazer isso aqui. Então, assim, a ideia é justamente te descravar, te dar essa oportunidade. Tá aprendendo aí, Zé? Com certeza. Aliás, até queria aprender um pouco com vocês sobre posicionamento. Boa. Vocês acham que posicionamento, saber um pouco mais, isso é importante para o Ourive? Até que ponto isso pode ajudá-los, principalmente no digital, que é um mercado que a gente pode crescer muito ainda? Olha, isso é um gargalo muito grande de mercados tradicionais e quando a gente fala da joalheria, muito. Por quê? Porque é alto ticket, é o valor alto, né? Você está trabalhando com joia. Joia é 1.000, 2.000, 10.000, 20.000. Tava conversando com a Silvia, né? Fazendo orçamentos altíssimos. Então, você precisa se posicionar como tal, né? E isso, quando você não consegue fazer isso bem feito, uma das coisas que mais mata a venda é estranheza. Quando o teu cliente sente alguma coisa estranha. Se o teu cliente sentiu alguma coisa estranha, cara, tu já tem muito menos chance de vender. E quando o teu cliente quer comprar uma joia e ele vai pesquisar a sua marca e ele não vê um posicionamento de alto padrão, cara, você já tá saindo atrás. Você já tá saindo atrás. Né? A Silvia faz isso, tem feito isso cada vez melhor na Mieler e a gente tem batido muito nessa tecla, que é começar a se posicionar como uma loja de alto padrão.
né? Porque senão você vai gerar estranheza e quando você gera estranheza, você não vai conseguir vender, vai diminuir a tua E chance por de que venda. isso? Porque entra no campo da desconfiança. A estranheza nada mais é do que a pessoa não confiar em você. Não confia. Então, assim como a gente não se relaciona, bom, pelo menos quem é mais inteligente não se relaciona com pessoas duvidosas, porque não confiam nelas, assim também é a relação da compra. Então, não tem por que eu comprar de um lugar que eu não tenho a mínima confiança e segurança de que o produto é bom, realmente tem a qualidade que ele diz, versus eu comprar de outro lugar que está completamente bem estruturado para poder me dar essa credibilidade que eu preciso. E não tá errado o nosso cliente, né? Porque ele tem que exigir muito o que muito vale. Então, você precisa ter Principalmente pagando caro, né? principalmente nesse nicho, mais ainda do que qualquer outro. Você até pode ser um profissional medíocre e conseguir vender alguma coisa postando e se posicionando de qualquer forma. Mas se você começa a trazer qualquer alto ticket para tua empresa, é 100% essencial e obrigatório você saber se posicionar corretamente. Porque senão as pessoas não vão confiar no teu produto nunca. E esse posicionamento é uma construção muito grande, né? Eu botei vocês para preencherem um monte de coisa. Dá trabalho. Esse posicionamento de marca não é só foto bonita na internet, Gente, não é foto só... bonito, um chat GPT ele pode fazer, entende? Exatamente. A construção do posicionamento, só a gente, só nós seres humanos, racionais e emocionais, conseguimos construir. Porque a venda também é na base da emoção. Isso é uma coisa que a inteligência artificial nunca vai conseguir nos suprir. Porque ela é 100% racional em tudo que ela faz. Por mais que ela aprenda sobre o comportamento humano para trazer emoção naquilo que ela nos entrega, e não é para não usar, muito pelo contrário, né? Ela tá aí para poder ser uma facilitadora. Mas tem coisas que só nós vamos conseguir fazer. Só a gente sabe o que é por uma joia e se sentir valorizada. Vou me colocar ali quem tá ali do outro lado da tela, assim, que saiu daquela posição de saber fazer a joia, mas não saber vender. E aí, assim, quando ele consegue, às vezes até quer se posicionar, mas aí, cara, a conta não bate, eu preciso, não posso perder essa venda. Então, assim, começo a cair na tentação do que o cliente chora ali, eu choro daqui, e assim, mas eu não posso perder. Como é que funciona assim? Tem uma frase que é. Uma frase não, um posicionamento que é libertador, né? Aprender a dizer não, certo? Então, assim, acho que para mim isso foi muito difícil. Uma etapa muito difícil que ainda assim, às vezes ainda sofro. Mas nem pelo só valor físico, até do posicionamento de amigos. Chega, cara, não, faz. E a gente até escreveu, vai ser o nosso segundo livro, se chama assim, não, nunca foi só uma soldinha, certo? Olha, Não é, legal. tá entendendo? Então assim, porque não é uma soldinha, Aham. faz rapidinho. E aí você assim, precisa entender que você tem uma estrutura. Hoje a gente tem uma estrutura com um profissional, com máquinas a laser para poder soldar e te dar um serviço perfeito. E que não é rapidinho, não foi construído de um dia para a noite. Só que se você não entender isso, seu lado profissional, você jamais vai fazer com que as pessoas entendam, né? Então, isso é bem difícil, né? E até acrescentando, uma vez eu estava na Mieler e veio essa história, é só uma soldinha. E aí a gente deu uma olhada, não foi? Foi até recente. A gente deu uma olhada e viu que a solução para aquilo ali não era Não era só uma soldinha, sabe? Então, realmente, até acrescentando aí o que ele disse, é necessário saber se posicionar até mesmo para pessoas muito próximas a nós. A gente Posso- tem que se valorizar, né? O dono de loja tem que se valorizar, tem que valorizar tudo. São quantos? São quase 30 anos, né? Quase 30 anos. De ourivesaria. Isso daí, cara, eu falo pra ele, não tem preço. Nenhum preço paga isso. Se fosse botar um preço nesse aí, seria um preço astronômico. Uhum. Então a gente precisa valorizar isso. E aí precisa conseguir também transmitir isso pro cliente, Sim. né? Que é um dos obstáculos do digital. eu ainda tenho um ponto mais profundo. Assim como contratações erradas elas custam caro, aceitar clientes errados também custam caro, não só pra gente, mas para o próprio cliente. E aí, pra gente é mais fácil de entender o porquê, porque vai dar dor de cabeça. O cliente que mais te exige e o que você mais cede é o que mais vai continuar exigindo de você. Isso vai ser retrabalho. Então, para nós como profissionais, a gente tem que saber não aceitar o nosso cliente. Sim. A ponto de, às vezes, você até pode ter conseguido quebrar todas as objeções para ele comprar teu produto. Mas é sempre bom se perguntar: será que eu ainda te quero? Será que eu ainda preciso de você? Na maioria das vezes não precisa. Porque ele vai dar mais trabalho, vai te custar muito mais caro do que a energia que você poderia estar dando para outros clientes melhores. Agora, também falando do cliente, porque não é só olhando pra gente, também é olhando pra pessoa. Se você abre muita oportunidade para ele poder comprar de você, com ele impondo as regras dele, automaticamente isso vai impedir com que você venda algo de qualidade para ele. Porque para você vender algo de qualidade, você tem um preço, você tem um custo.
Então você tem aquele valor ali estabelecido do produto. Se você reduz isso, automaticamente você cai a tua qualidade na entrega do teu serviço. Porque se você colocou aquele preço e você é um profissional justo e correto, que é o que eu sempre procuro trazer para todo mundo com quem eu falo, ou seja, você cobra um valor que é justo, tanto para o teu trabalho, quanto para a tua peça, quanto para a tua marca, teu posicionamento, você acaba sendo injusto com o teu cliente por vender para ele mais barato, porque você não vai conseguir dar a assistência que ele vai esperar de você. Eu conheço profissionais que cobraram mais caro para os seus amigos só para fazer com que os amigos não fechassem com ele, porque sabia que ia dar dor de cabeça depois. Então, se você quer fazer algo para alguém, dê de graça, faça de graça, entende? Dê. Se você pode, você tem essa oportunidade, faça, sem esperar nada em troca. Porque se você for esperar, não só você se decepciona e se prejudica, como você também prejudica a outra pessoa, porque isso é difícil dar certo, demais. Isso aqui é o espírito cristão falando, assim. Mas, assim, é totalmente certo, mas, assim, eu não vou discordar de você da questão de fazer de graça. Faz o que você sugeriu primeiro, cobra mais caro, porque, cara, é a maneira de você não ter o problema ali, certo? Porque acontece, infelizmente, e o Rafael falou assim, eu não tive tanta sorte como você, começou a vender para seus amigos. Acho que é uma grande decepção que o pessoal tem, às vezes, assim, de achar que a família vai comprar sua ideia, que seus amigos vão comprar a ideia. E uma frase que é muito certa, é mais fácil um cliente se tornar seu amigo do que seu amigo se tornar seu cliente. Essa frase é boa. Certo? Então, assim, é muito difícil. E você precisa, cara, assim, entender. Acho que a Carol Yasmin, ela fala isso assim: demita esse cliente ruim. Certo? Assim, cara, não vale a pena. E você precisa entender que, claro, que é um processo. Se ele serviu para você naquela época que você estava começando, sua mão de obra era diferente, seu posicionamento era diferente, sua responsabilidade era diferente. Você está buscando agora um cliente que vai poder pagar mais para você. Cara, não tem como você segurar aquele cliente. Cara, ele vai buscar um outro profissional. Você já está numa outra linha e você precisa entender isso. Assim, cara, não, segue lá o seu caminho. Aí, claro, é lógico, como você falou, se puder, eu faço até de graça para você, para não ter problema. Vou fazer isso aqui, mas não consigo mais fazer isso aqui direto para você. Sendo bem Tá? claro e Vou fazer isso objetivo. aqui Isso para para nossa conhecidos, amizade. né? Tá ligado? Para quem Então, realmente é cliente, não é conhecido nosso, daí você tem que saber realmente impor até onde você vai, porque esses são os clientes que mais dão dor de cabeça. e ainda vai depois, você vai resolver, ainda vai E ainda vai falar mal chamar, da às tua vezes, empresa. de tá famosinho na internet, não Uhum. quer fazer mais para você. É porque as não sei pessoas o elas se quê. incomodam com o sucesso das outras, na maioria das vezes porque elas não querem pagar o preço de estar ali. Então Não é tem muito mais como. fácil eu dizer que foi sorte ou que você é privilegiado do que você parar pra correr atrás, né? É uma E a verdade. gente corre, hein? Pô, domingão, né? Rafa gravando conteúdo, mandando mensagem, a gente, assim, cara, o tempo todo, acho que é uma coisa que a gente precisa entender muito, assim, vou trabalhar por conta própria, vou trabalhar menos, assim, falsa ilusão. Uma das maiores ilusões. Mas é aquilo que a Silvia fala, assim, Empreendedor, já trabalhei muito para fazer os outros ganhar dinheiro, agora tá na hora de eu trabalhar para mim, certo? Então, assim, é uma coisa que, cara, você vai fazer por você mesmo, então, assim, você só precisa entender que existe uma dinâmica disso aqui. Não é, pô, uma foto bonita, como você falou, não é uma foto trabalhada, não é um IA que vai colocar. É todo um conjunto. É um conjunto de quem está te atendendo, como você está vendendo, aquilo que você está produzindo, quem é que está do seu lado, certa mudança justamente do ambiente que tu tá, certo? Então, assim, pô, tu tá ali, até o público que você vende, aqueles são os seus amigos ali que não consome aquilo que você, como é que você vai vender? Então você tem que buscar um novo ambiente para você poder, e de fato, alcançar aquilo que você tem objetivos. De fato, se você tem um objetivo para frente. Então, São muitos detalhes, né? muito. Muitos detalhes. A gente é muito detalhista, eu e a Raíssa. E às vezes, quando a gente fala de detalhe, eu falei isso na weekly, na reunião que eu fiz com o meu time hoje. Cara, esse pequeno detalhe aqui, se a gente fizer ele separado, vai trazer um grande resultado? Talvez não. Mas quando você acumula pequenos detalhes e pequenas coisinhas que você vai aplicando, que você vai colocando em prática, o posicionamento ele é assim. São pequenos detalhes em que você constrói um posicionamento forte. A gente tem que ter muita atenção em pequenos detalhes, não existe fórmula mágica, não existe segredo, não existe uma coisinha que você vai fazer e vai mudar o jogo. É uma construção muito grande, muito robusta da tua marca, de você como empreendedor, de você como pessoa. E no posicionamento a mesma coisa, né? Não adianta você se posicionar de uma forma no Instagram e chegar no WhatsApp, teu atendimento ser diferente. Não adianta, não adianta. Teu atendimento tem que ser condizente com o posicionamento da tua marca. Tem que ser no mesmo tom de voz, tem que ser na mesma velocidade de resposta que a tua marca quer se posicionar.
esse posicionamento de marca, essa estrutura de marca, ele é construída, cara, em cada detalhe, nos stories, no feed, na bio, nos destaques, na forma com que você aparece, na forma com que você atende, no preço que você cobra, em tudo. São muitos detalhes. Não adianta a gente achar que tem fórmula mágica, que tem segredo, porque não tem, cara. É uma construção muito grande que a gente tem que fazer. Eu queria falar com você, assim, Isaac, claro. a Raíssa falou do exemplo, né, que ela saiu ali da loja física e para entrar no digital. Isso aí apesar que ter voltado, né, depois, tem as lojas também, mas o digital é uma coisa também que não se voltou mais atrás. O consumo do digital é muito grande, isso facilitou também a vida de nós, empreendedores, porque não necessariamente a gente precisa ter uma loja para poder mostrar o nosso trabalho. Isso facilita demais a nossa vida, né? E aí eu queria que vocês pudessem falar justamente desse posicionamento digital, alguns erros que a gente normalmente, às vezes, a pessoa comenta, aquela turma que fica muito tempo fora do digital, daqui a pouco aparece falando que teve um monte de problema, mas voltei, aí depois some de novo, ou aquele empreendedor que vai desabafar, né? Pô, recebi um calote, não sei o que, tá fazendo uma cobrança. Isso pro posicionamento é horrível, né? Então assim, queria que vocês pudessem falar disso. Dessa questão do digital que não volta mais atrás e dos maiores erros que o pessoal comete no digital. Olha, sobre esse assunto, vem 1 milhão de abas na minha cabeça. Você ia perguntar, né? Eu ia perguntar Ele leu a sua mente. erros, sabe? Vamos lá. Primeiro, eu acredito que... Acredito não, isso daí é bem óbvio, eu acho que para todas as pessoas, que o digital hoje ele não é mais uma opção, é uma necessidade, entende? Eu vi uma frase esses dias e eu tenho ecoado ela na minha cabeça, que as antigas ruas das cidades viraram as nossas redes sociais. Então, o que antes a pessoa ela saía final de semana para fazer compras, para poder ver entrar nas lojas, experimentar roupa, experimentar uma peça, ela agora faz isso em todo o tempo enquanto ela usa o celular dela. E todo mundo sempre tá com o celular na mão. Então, a gente falou muito sobre isso num dos podcasts que a gente gravou, né? Vou até fazer o convite aqui para vocês. A gente deixa aqui o link em algum lugar, se o Michel lhe permitir. A gente falou só sobre isso nesse podcast todo. E assim, hoje, a maior defasagem que eu vejo são das lojas mais tradicionais. Porque as mais joviais, elas estão com um posicionamento, talvez não melhor, mas mais à frente, com certeza, porque elas estão na internet. Agora, quem é o teu cliente? Quem vai comprar de você? Porque todo mundo está fazendo essa migração para o digital. E se a pessoa ela não quer fazer essa migração, ela limita o público dela ao presencial. E o que a gente conversou esses dias é que o presencial ele tem as suas vantagens, tá? Mas o digital também. Então, assim, custos operacionais, às vezes, de logística, que você teria no presencial, você não vai ter se você tiver online. E, obviamente, a questão geográfica, né? Porque a loja presencial, ela te limita 100% geograficamente. O digital te permite fazer envios para todo o país ou fora dele, sim. Então, não é mais uma opção, sabe? A pessoa que ela acha que é uma opção, ela tá 100% com data de validade pro negócio dela, porque ela não vai subsistir por muito tempo. Vai ser cada vez mais frequente nós vermos lojas físicas fechando por falta de posicionamento digital. E aí eu trago isso porque se você tem um bom posicionamento digital, talvez você não precise fechar a loja física, porque você vai conseguir, você consegue potencializar, você atrai as pessoas para lá. Mas não precisa nem excluir um exatamente. Só que se você não tem nenhum posicionamento, normalmente a gente vê já essa data de validade acontecendo nas ruas das nossas cidades, nos nossos shoppings. São muitas e muitas lojas, franquias fechando por falta de posicionamento muitas das vezes. Então, antigamente o que era você conseguir escolher um local com um bom posicionamento estratégico nas ruas, agora é você ter um bom posicionamento estratégico nas redes sociais. Agora virou o teu novo melhor ponto, né, para você estabelecer ali a tua loja. A internet é a rua mais movimentada do mundo, né? O pessoal fala isso hoje. E aí vamos lá, né? Erros tem muito erro, né? Tem cada coisa. Ainda assim, o mercado cada vez mais se desenvolvendo digitalmente, mas ainda tem muito erro básico. O digital, primeiro que ele te permite um crescimento, ele te permite alcançar pessoas que você nunca conseguiria só no físico, né? A gente pode e deve potencializar quando a gente tem loja física, a loja física com o digital. Uma loja física sem um digital bem posicionado agora, cara, você vai perder para todo mundo. Você precisa também potencializar o teu digital, mesmo que teu foco seja a loja física. Mas o digital, ele te dá, além dessa potência da loja física, ele te dá também crescimento a nível Brasil, nível internacional. A gente tem a Bensurf, que é um e-commerce de moda praia feminina, que não tem ponto físico. E vai vender mais de 500 mil só esse ano. Online, 100% online. Eu filmei lá os bastidores, né, esses dias nos stories.
E, cara, é num quarto de casa com uma marca muito bem posicionada, uma marca muito bem construída, porque hoje a loja física online é o teu Instagram, né? O teu Instagram é a tua vitrine. As tuas redes sociais, o teu site, o teu... Mas aí, falando de erro, cara, eu diria que tem alguns, né? É o primeiro quando eu vejo assim Tem vários aqui pra falar. Tem vários, né? Tem vários. Mas o primeiro que eu vejo assim na maioria das lojas, né, no pessoal que não está muito acostumado a se posicionar digitalmente, é falta de intencionalidade, é postar por postar. Né? A pessoa ela posta qualquer coisa, Sem aí, às vezes estratégia, sem faz um estratégia. desabafo na página dela no Instagram. Esse postar por postar não existe. Não, tudo que você fizer nas tuas páginas, no teu atendimento, em qualquer ponto de contato, precisa ter uma intenção. E já deixando o insight aqui, ensinamento, né? Intenções. São 4 intenções. Geração de desejo, credibilidade, autenticidade ou conexão e oferta de produto. Tem que gerar essas 4. Tudo que você for postar na internet tem que ter... Cara, tô postando aqui uma foto, ela tá gerando um desses 4? Não? Então não posta. Tem que gerar desejo, credibilidade, autenticidade e ofertar produto. Oferta não é necessariamente uma promoção. Não é só você ofertar teu produto, oferecer. Muita gente comete esse erro também. O cara faz um grande trabalho, imagens lindas, vídeos não vem muito resultado. legais, só que não oferta o produto, esquece de oferecer. Né? A gente como dono, a gente tem que oferecer nosso produto. A gente está realmente vendendo, porque a gente acredita nele, aquilo que a gente estava falando lá no início. Então esse é um dos primeiros, né? Falta de intencionalidade, tudo tem que ter uma intenção. Lembra desses 4, desejo, credibilidade, autenticidade, que é para gerar conexão, ou oferta. Não tem um desses pontos, esquece, não posta. E falta de constância. Cara, nada supera a constância na internet. Nada supera a constância na internet. A constância é o maior construtor de credibilidade de uma loja, é a constância. É a pessoa te ver todos os dias, todos os meses, todos os anos. Nada constrói mais confiança e credibilidade do que isso. Aí a pessoa posta um dia, aí fica desanimada, só aparece uma semana depois. Você acabou com a tua credibilidade assim. Hoje, se você entra no Instagram e você não vê movimento, não vê story, não vê foto sendo postada É no a sensação de uma loja fechada, tá a sensação abandonada. de uma loja fechada. Entendeu? E aí já gera o quê? Estranheza. Gerou estranheza, gera Perde a desconfiança e confiança, você vai perdendo venda. Sim. Então, se eu pudesse listar 2 principais erros, é falta de intenção nas postagens, pensa no que você está postando, e falta de constância. O Breno, eu até lembro na nossa reunião lá, o Breno mostrou, você perguntou uma loja de referência que você gosta, né? E aí o Breno mostrou uma lá, e aí você abriu lá o Instagram e falou assim, ela até tem um posicionamento legal, bonito, mas acho que tinha 2 meses que ele não postou nada. Eu falei assim, eu não compraria com ele, tem 2 meses que ele não posta nada. Você acha que a loja tá fechada. Então, você vai mandar uma mensagem e você não espera uma resposta, porque não tem ninguém ali. Já vou pensar, cara, será que eles estão funcionando? Sim. Será que eles vão me entregar? Aí pronto, né? Se tiver uma loja bem posicionada fazendo um trabalho bom, eu vou comprar. As pessoas, elas superestimam a disciplina, entende? A disciplina que o empreendedor subestimam. A pessoa, se ela não tem a disciplina de estar ali todos os dias, independente de como ela esteja, ela tá fadada ao fracasso. E isso vale para qualquer área da nossa vida. Agora, com posicionamento digital, isso é imprescindível. Principalmente porque, se eu tô na minha casa e eu preciso me alimentar bem, e em algum dia eu não me alimento, nenhum de vocês vai saber. Mas ali, todo mundo sabe. Porque todo mundo vê. Então, se você não tem essa disciplina realmente para poder você alimentar e sustentar a tua loja, teu e-commerce, as pessoas, elas percebem também. E eu consigo ainda puxar um outro erro para mim ainda muito pior, que é a expectativa desalinhada com o investimento em tráfego pago. Isso também é um ponto muito latente, porque a maioria das pessoas acha que posicionamento no digital é você também fazer muito tráfego. Daí, se ela não faz, ela acaba não cuidando de todo o restante, que é tão importante quanto, que é posicionamento de todas as formas, tanto na parte orgânica, né, ali com teus leads, como de imagem, de marca, oferta, produto. E o erro é, elas acabam depositando uma expectativa que não existe. E aí elas injetam tráfego sem nenhum investimento ali no tráfego, sem nenhuma estratégia, esperam um retorno que não vem, desistem porque acham que não funciona para elas, e aí elas entram num limbo onde não saem mais. Aí você tem que ter um poder de convencimento muito ultra realista para convencer aquela pessoa de que na verdade ela fez errado. E aí você investiu e na verdade tu jogou o dinheiro dinheiro fora, na verdade tu fora. pagou para você criar uma resistência da pessoa com você. Exatamente. Tem isso também, né? O tráfego ele só potencializa o que você faz. Você faz um trabalho ruim, você só vai mostrar o trabalho ruim para mais pessoas. E é incrível, assim. E aí eu queria que você pudesse falar um pouquinho dessa comunicação. Porque, assim, vamos pensar a vitrine, né? O Instagram. E aí, como é que eu me comunico com esses clientes? Porque, por exemplo, uma vez eu ouvi e aprendi dessa forma que eu acho que para mim ouvir alguém falando fazia sentido.
Uma curtida é como se alguém parasse na vitrine ali e ficasse Desse uma olhando, que olhadinha. você vai fazer o quê? Você tem que ir lá. Se você tá na loja física, você já ia lá abordar a pessoa. E um comentário é para você poder, de fato, chamá-la para dentro da sua loja. Ela tá te permitindo uma comunicação com você. Às vezes a gente não consegue entender isso. Às vezes, seja através do tráfego pago, e aí contrata até uma automação achando que vai vender direto ali, e o Oh, quem público, dera. principalmente da joia, é diferente. Não é diferente. assim. Eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho dessas dicas, assim, dessa comunicação que a gente deve ter com o pessoal que nos procura através do tráfego pago, ou na verdade, do digital, né? Pô, tem vários pontos, né, que a Eu gente só vou, poderia antes falar de aqui. deixar, só pra trazer talvez mais clareza. Dentro do que você tá perguntando, você quer saber como comunicar com a pessoa que chegou ou como comunicar pra pessoa certa chegar? Não, a pessoa que chegou, que ela curtiu lá, que viu você, como é que você consegue Uhum. manter esse. Porque tem gente Pra também. transformar em venda, Pra né? transformar em venda. Porque também assim, tem gente que simplesmente acha que o negócio vai acontecer sozinho. Sim. Não é, você precisa dar você Sim. continuidade naquilo Antes que você desse faz. ponto. Vale a pena também ir até essa pessoa que curtiu, que comentou. Exato, não existe valer a pena, você é obrigado, entende? isso não tem aí, opção, era isso você que tem que ir atrás. Eu vou deixar o Rafael falar, mas antes de começar nessa parte, Hum. porque esse é o segundo passo. O primeiro passo é você primeiro saber falar com o cliente certo, com quem você quer vender. Então você tem que ter muito claro, quem é o teu cliente? Ele consome o quê? Porque você vai falar sempre nessa linguagem para ele. Então, se o teu cliente ele gosta de um assunto específico, você vai trazer aquele assunto e aquela forma de se comunicar daquele assunto para dentro da tua oferta, para você ter assertividade. Aí, uma vez toda a tua comunicação, criativo, texto, toda a tua comunicação, estando falando com o teu cliente, que é o teu perfil ideal, que é o que a gente chama de ICP, né, o perfil ideal de cliente que você busca, aí ele vem. E aí, quando ele vem, o que você faz? Como você se conecta com ele? Aí agora eu vou deixar para você. Primeiro tem essa parte do marketing, né, que é importante para você conseguir atrair os clientes certos, né? Se Porque comunicar senão com você eles. pode ter um comercial, desculpa, eu fico ansiosa pra falar dessa parte, mas é que você pode ter um comercial impecável. Se o teu cliente não é o perfil comprador ideal, ele não vai comprar de você, por melhor que seja o teu vendedor. Eu Aí discordo um pouco. Eu acho que um bom comercial consegue converter qualquer pessoa. Consegue, mas aí entra na parte que eu trouxe no início. Será que realmente é o Imaginou produto que tem uma certo para aquela importância. pessoa? Será que eu preciso vender para ela realmente? Então, mas é por um isso que assunto é mais bom. complexo. Ela cuida de atrair as pessoas certas, eu cuido de vender para todo mundo que está sendo atraído. Na verdade, a gente Mas faz um pouco dos dois. vamos lá, cara. Mas eu acho que eu entendi, até desculpe interromper. Uma vez eu fiz uma propaganda para um público adulto, que eu queria ofertar para esse público adulto um curso que realmente só adultos conseguiriam. E quem entrou em contato comigo desesperadamente, uma criança de mais ou menos 7 anos. Talvez. Nada a ver com o teu público, Uhum. né? Comunicação errada. Perfeito. Mas vamos lá, vou tentar dar algumas dicas práticas, tá? Algumas dicas práticas para que a gente consiga converter mais. Primeiro, quem está no atendimento, e normalmente quando a gente começa somos nós mesmos, né? Depois a gente vai delegando isso, a gente tem que entender que a gente não vai vender para todo mundo. Então tem que parar de se frustrar, né? Tem que parar de se frustrar. As pessoas recebem 1, 2 não, já ficam frustradas. E aí quando você se frustra, você acaba diminuindo o teu nível de excelência no atendimento. Sem Não pode. perceber, você Sem diminui. perceber. Isso. Então não se frustra. Entenda que existe uma taxa de conversão, você não vai vender para Sim. todo mundo, vai vender para algumas pessoas e você tem que conseguir vender para elas. Depois atenda todo mundo com excelência. Muita excelência. Tem muita loja aí com atendimento muito ruim, está escrevendo errado, está demorando horas para responder. Sem excelência você não vai para lugar nenhum. E aí se eu pudesse dar 2 dicas muito importantes que mudam o jogo do atendimento, espelhe o atendimento do teu cliente. Seja o espelho. Como? Cara, se o teu cliente está mandando áudio, manda áudio para ele. Se o teu cliente está escrevendo, escreve também. Por quê? Teu cliente está mandando áudio, talvez ele esteja na correria. Ele não vai conseguir ler o texto que você vai escrever. Então manda um áudio também. Se o teu cliente está escrevendo, cara, às vezes ele pode não conseguir ouvir teu áudio, ou às vezes ele não gosta de ouvir áudio. Ouvir áudio. Eu estava conversando com meu tio esses dias, foi engraçado, porque eu tô muito acostumado a mandar áudio, né? E a gente sabe que o áudio gera uma confiança, gera uma credibilidade também. E ele virou pra mim e falou, cara, como que as pessoas... Não suporto gente que fica mandando áudio o tempo todo. Eu já não escuto. Eu já não escuto. Meu tio falou. E aí eu, caramba, realmente as pessoas têm perfis de comunicação Sim. diferentes. Sim. Então a gente precisa espelhar, né? Espelhar. Boa. Bem posicionado com a marca, mas espelhando o atendimento. A pessoa fala muito formal, trate ela mais formal. A pessoa é muito informal, trate ela de maneira mais informal. E segundo, um atendimento condutivo. Eu falo muito isso. A gente tem que conduzir o atendimento. O vendedor, ele tem que conduzir o atendimento. Não pode deixar na mão do cliente. Entendam também que
Os clientes, eles têm, quando a gente está no celular, 1 milhão de distrações, né? A nossa vida é extremamente corrida. E o ponto principal é a gente conseguir pegar a atenção daquele cliente dentro do celular. Então, se ele tá te respondendo, cara, aproveite muito isso. Porque a qualquer momento um chefe vai chamar, a esposa vai chamar, o filho vai chorar e ele vai precisar ir atender. Então, aproveite muito a atenção do cliente e conduza ele pelo caminho de fechamento. Conduza ele pelo caminho que você sabe que tem maior conversão. Não deixa ele ficar te levando para um lado para o outro. Atendimento condutivo, né? A gente leva ele numa linha de sair do momento em que ele chega, aumentar o nível de consciência, gerar desejo, oferecer os melhores produtos e levar para o fechamento. Atendimento condutivo e espelho da comunicação do cliente. Isso daí aumenta muito a taxa de conversão. Complementando o atendimento condutivo, como que a gente conduz alguém dentro de um processo de compra? Fazendo pergunta. Porque a pergunta mantém a pessoa Sempre pergunta. em contato com você, em conversa. A única coisa que você não pode deixar é o teu cliente cair no teu esquecimento ou no ghost, né? Ou seja, um fantasma ali, ele para de te responder, te dá um gelo, e aí você fica falando sozinho. Essa é a pior coisa. Você tem que estimular a comunicação. Como se estimula a comunicação? Fazendo perguntas. Então, sempre deixa uma pergunta por último. Então, vários exemplos ali que a gente até trouxe em uma das nossas tutorias, né? Mas a pessoa ela pergunta, você tem um tipo de cordão? Tenho. Aqui eu tenho de X milímetros ou de Y. Qual você prefere? Não é só tenho. Entendeu? Você já conduz. Ainda não chegou na parte de quantos milímetros é, mas você já tá conduzindo para aquela Você parte. já deixa a pergunta para ela evoluir para o próximo passo. Eu prefiro com tal tamanho, sem pingente ou com pingente, mas não também tão questionador, né? Que senão a pessoa acha que tá num tribunal ali, tá? Sentou ali no tribunal para ser julgado. Então é trazer de forma leve essa condução, e aí você conduz e prende ele ali com você através de perguntas. Um relacionamento. É um relacionamento, gente. Isso mostra porque isso mostra interesse. E sempre que você pergunta e a pessoa responde, gera relação. Né? Sim, tá tendo troca. exatamente. E ser agressivo também, que você sabe que eu sou de vendas. E tem que ser agressivo. E a agressividade não necessariamente é ser chato. Não, não é isso. Mas, cara, quantas vezes já aconteceu eu estar conversando com... E eu sou assim desde o início, cara. Eu ficava na faculdade de noite mandando, disparando um monte de mensagem pros clientes. Até eles responderem. E muitas vezes acontece, principalmente quando a gente fala de produtos de desejo, né? Então, joia é um produto de desejo. Não é produto de necessidade. Se o cliente for dar uma prioridade, ele vai priorizar a comida de casa do que uma joia. A gente precisa estar sempre lembrando ele do desejo que ele tem. Muitas vezes ele na correria só esqueceu de te responder. E, cara, quanta gente deixa o cliente largado, esquece do cliente só porque ele não respondeu. Manda uma mensagem, manda uma outra mensagem, oferece alguma condição especial, manda um depoimento. Tem que fazer de 5 a 7 contatos. Lá a gente faz 5, 7 contatos depois do cara parar de responder. Porque ele pode simplesmente ter esquecido, em algum momento ele voltar. Tem vários exemplos disso. Tem cliente lá na Brand que eu mostro isso no treinamento, que o cara parou de responder, a gente mandou 1, 2, 3, 4, 5. Na 6ª mensagem, o cara volta e fala, me manda o Pix, esqueci, fiquei enrolado aqui, aconteceu tal coisa, me manda o Pix que eu vou comprar. Não pode, não pode. A gente tem que lembrar que a gente paga pelos clientes quando eles chegam. Né? A gente tá pagando por eles. Então tem que aproveitar até o E falando limite. disso que é follow-up, o ideal também é você explorar diferentes tipos de follow-up. Então você manda um áudio numa vez, manda uma mensagem, depois você manda um vídeo, e sempre personalizado, gente. Que as pessoas, elas sabem quando é personalizado, elas sabem quando você tá ali digitando pra ela, ou quando só tá num copia e cola. As pessoas, a gente sabe, nós sentimos. Porque o nosso cliente não vai sentir. Quanto mais personalizado, melhor. Mas o WhatsApp, assim, muita gente ainda tem essa dúvida, se consegue fazer. Hoje o WhatsApp é uma das maiores ferramentas de venda, né? Então, assim, até você poder saber usar, por mais que tem coisa que você não quer copiar e colar, mas tem coisa que te facilita ali, respostas rápidas que o WhatsApp pode te oferecer para tu responder, certo? Então, queria que vocês pudessem falar um pouquinho dessa ferramenta. E eu prefiro, por exemplo, responder direto, assim, vem de jogar no direct, eu prefiro, quando for fazer um tráfego pago, jogar pro meu WhatsApp. Não mais pro meu, mas da empresa, para que eu consiga me manter por lá. Quando usar mensagens prontas, quando o cliente está em constante comunicação com você, ele está falando com você, ele está conversando com você, você pode ter mensagens prontas que te facilitam a explicar sobre o teu produto ou aquilo que você quer ofertar. Acabou o teu contato, o teu estímulo com aquele cliente, porque ele não tá te respondendo 100% personalizado. Senão aí é que ele não vai te responder. É simples assim. Então a gente usa, mas a gente usa no momento certo. Tem que saber usar no momento certo, né? A comunicação no WhatsApp, ela tem muita técnica.
muita técnica, muito gatilho. Não é difícil, tá? Tem muita técnica, mas depois que você absorve e domina, Isso. fica tudo mais fluido. Até em momentos de simplesmente que você não pode atender o telefone. Você deixar uma mensagem ali, ó, tô fora, Exatamente. assim que a gente puder, a gente vai responder, entendeu? Vai E fazer o eu contato ainda com digo você. mais, eu priorizaria sempre áudios, a menos que a pessoa deixe evidente que ela não gosta, porque o áudio ele tá no segundo ponto, se eu não me engano. É o segundo? É, no Geração segundo de ponto de contato de conexão com o nosso cliente. A gente tem 5 pontos de contato, né? Vocês conhecem esses 5? Não. Puder Eles falar são pra em gente, melhor, cadência. por O favor. primeiro é por mensagem de texto. Ele é o pior e mais simples dos pontos de comunicação e contato, mensagem de texto. Você não consegue interpretar tão bem, porque não é todo mundo que escreve da forma que fala ou que sente. Então fica a critério da interpretação do outro o que você escreveu. Você pode ter escrito um bom dia ou um bom dia. Ninguém sabe. Tá bom Exato. dia, escrito ali. Aí o segundo é áudio, porque no áudio você tem entonação de voz, você tem variação de estímulos, então você consegue trazer com mais facilidade aquilo que você de fato quer comunicar. O terceiro é ligação de voz ao vivo, que aí ao invés de você deixar um áudio para a pessoa ouvir quando ela puder, você imediatamente ali, simultaneamente com ela, você tem essa troca. Então, ela no mesmo momento está te ouvindo e te sentindo. O quarto é videochamada, que aí você não só escuta no mesmo momento, mas vê a pessoa também. O quinto e o melhor de todos é o pessoal. Então, tá aí um ponto excelente para quem tem loja física, explorar o máximo desse melhor ponto de comunicação e contato, que é o face a face presencial mesmo. Então, como no WhatsApp a gente não vai ficar mandando vídeo pra pessoa ou ligando, né, sempre que a gente liga, entre Explorar o texto áudio. e áudio, explore o áudio, porque no áudio a pessoa ela vai conseguir se conectar muito mais rápido com você do que por mensagem, a menos que ela claramente diga que não gosta de áudio, daí você não tem opção, porque se você manda áudio, a gente estava falando sobre isso esses dias, né, a gente trazendo isso pra uma pessoa e aí ela disse assim: "Ah, mas eu gosto de áudio, eu mando áudio pra todo mundo", aí a pessoa fala que não quer ouvir áudio, mas eu vou lá e mando áudio. Você tá perdendo seu cliente, porque se ele não gosta, ele não vai te ouvir, ou se te ouvir, ele já vai te ouvir Com insatisfeito, rejeição, né? com rejeição. Né? E quer ver um erro também muito grande que as pessoas cometem no WhatsApp? Não finalizar com excelência todo contato, mesmo que a pessoa não compre. Exatamente. Tem muita gente que fica sentida quando o cliente diz que não vai comprar. Isso é um erro muito grande. Por quê? Quando você começa a finalizar todo o atendimento, o cliente falou que não vai comprar, finalize com excelência. Quando você começa a fazer isso, você começa a acumular, vai formando uma bola de neve de pessoas que têm uma boa impressão da tua marca. E esse cara pode não comprar hoje, mas daqui a 6 meses, quando ele quiser comprar, ele vai lembrar de você, porque você tratou ele muito bem. E aí, se você não tivesse finalizado o atendimento de uma maneira excelente, o que ele ia fazer daqui a 6 meses? Ele ia procurar várias lojas. Ele não lembra mais de você. Então falou que não vai comprar, tudo bem, vou seguir aqui à disposição. Quando você quiser, Uhum. pode me chamar, manda E a grupo pessoa VIP, fica né? sem graça também. Nossa, o Michel me tratou tão mal que eu não vou voltar lá pra comprar. É diferente. É Exatamente, diferente se você exatamente. faz um bom Aí você atendimento, começa a mesmo que ele criar não compre. uma bola de neve de pessoas que têm uma impressão boa da tua marca e com o tempo, cara, as pessoas começam a voltar e voltam pra você, e Isso voltam vai pra da tua você, e voltam pra intenção. você. Isso vai da intenção do empreendedor também. O quanto você tá com uma intenção maior de vender por vender versus realmente ofertar um produto bom que faça sentido para o teu cliente. Porque se o teu objetivo majoritário é só ver dinheiro, você vai se frustrar se a pessoa não comprar de você. Esse é o pior dos motivadores, porque a maioria não vai comprar de você. Até porque se a pessoa tá no teu WhatsApp, ela tem algum interesse de compra. Sim, sim. Uhum. Pode não ser agora, mas ela tem algum interesse de compra. Não, e aí você Exato. precisa saber justamente até usar o próprio status, tal. Se eu poder eu ver no status, cara, essa pessoa que me acompanha direto, tudo que eu posto ela tá me vendo. E aí depois você vai e consegue buscar essa venda agressiva que você falou. Queria que você pudesse falar um pouquinho mais disso, Rafael. O que acontece? Acho que talvez seja, para mim, foi uma grande dificuldade, querer coragem de vender, de Aham. poder apresentar o seu produto, de querer fechar a venda. E aí, vamos lá, vamos fechar, tá, não sei o quê. Acho que não só minha, do Orives, né? A gente aprendeu a fazer joias, a gente não aprendeu a vender. Certo? Mas assim, a necessidade nos faz. E às vezes, só que às vezes a gente esquece, ou nossa timidez é maior do que a necessidade. Porque a necessidade maior não é nem às vezes do cara comprar. É eu vender, eu preciso mais do que ele. Então eu preciso tomar essa iniciativa. E às vezes a gente está esperando o comprador vir nos procurar. Então a gente precisa ser mais. A gente precisa ser agressivo nas vendas, e quando eu falo agressivo, é ter o que você falou, Michel, coragem de vender. E isso vai muito do que a gente falou no início do podcast, de acreditar no nosso produto. Então, por que a gente não vai ter coragem de vender? Por que a gente não vai querer realmente que seja o nosso produto a escolha do cliente, se a gente acredita no que a gente faz? Se a gente acredita que, cara, eu me dou pra caramba pra trazer o melhor pra ele.
né? Então, se a gente tem muito isso forte dentro da gente, cara, você tem que conseguir ter coragem e mostrar isso para as pessoas e chegar nele e falar, não, compra comigo porque você não vai se arrepender. E aí o que eu sinto muito é que as pessoas elas se frustram com gente que às vezes não quer comprar. Ou o principal, elas desistem muito fácil de transformar as pessoas com o que elas têm, né? Com o produto delas, com o serviço delas. E, cara, é o que a gente falou, tem muita distração hoje em dia, principalmente no online. É diferente do presencial. Presencial, para um cara chegar na sua frente, conversar com você, negociar com você e sair, é muito difícil. Mas na internet, não. O cara conversa com você, conversa. Na hora de fazer o Pix, ele some, né? E se a gente acredita na nossa solução, é a hora que a gente tem que ir atrás dessa pessoa, é a hora que a gente tem que fazer 1, 2, 3, 4, 5 contatos para lembrar ela de que, olha só, tá tudo bem se você não comprar agora, mas quando você for comprar, compra comigo, porque eu tenho certeza que o que eu te ofereço, o meu serviço, o meu produto é o melhor que você vai encontrar e que eu vou te entregar o que eu tô te prometendo, né? Quando a gente tem isso muito claro, quando a gente tem esse propósito dentro da gente, é um pecado você não oferecer, você não ofertar, você não ter coragem de vender. Eu tenho 2 pilares que eu consigo trazer. E aí o primeiro vai muito em cima do que o Rafael falou. Quando eu comecei a fazer vendas mais high ticket, porque eu sempre vendi, né, sempre desde pequenininha não que eu seja grande agora, mas desde pequena eu sempre trabalhei com vendas, de chocolate na escola, eu pintava unha, nem sabia pintar unha. E sempre fiz isso, que eu sempre fui bem espírito de comerciante. Quando eu comecei a fazer vendas high ticket, e na época eu trabalhava com um ticket maior, porque era um produto, primeiro, já em dólar, então já fica 5 vezes maior do que o nosso real, e para um público mais high ticket, investidores imobiliários nos Estados Unidos e tudo mais. Eu pegava muita gente, assim, acima de 40, 50 anos, que eram pessoas muito mais experientes de vida do que eu, então eu tinha que passar alguma credibilidade. No início, eu confesso que eu não passava muita credibilidade para eles, porque eu não entendia muito bem. Mas eu vendia muito e eu era a que mais vendia, por uma única coisa que é o primeiro pilar, pra mim é mais importante até do que o segundo, que é acreditar. Elas sabem quando você acredita, quando você não acredita. E eu tinha certeza absoluta que aquele era um bom produto. Então você poderia não comprar, não tem problema, mas eu tenho certeza que você não vai achar outra coisa tão boa quanto o que eu tô te oferecendo aqui. E era isso. E se ela não quisesse comprar, tá tudo bem, porque eu tinha plena convicção que ela estava perdendo. Porque não tinha nada com melhor custo-benefício do que o meu. Simples. E aí, o segundo pilar, que ele veio para poder lapidar, porque também é necessário, técnica de vendas. A técnica de vendas, ela te dá muita segurança. Então, se você não tem... eu já tinha muita segurança por saber que o meu produto era bom. Só que um pouco é de personalidade também. Porque quando eu acredito numa coisa, eu acredito 100%. Assim como se eu desacreditar, é difícil me fazer acreditar naquilo de novo. Então, as pessoas, elas viam essa... não só uma fé, mas elas sabiam e eu mostrava para elas racionalmente o porquê que aquilo que eu estava vendendo era bom. Ainda assim, tinha alguns que poderiam não comprar, porque é assim a vida do vendedor. Muita gente não vai comprar de você. Daí entra as técnicas. Técnicas de vendas te dão muita segurança. O que são as técnicas de vendas? Todas elas. A gente já trouxe muitas aqui, inclusive, de atendimento ao WhatsApp até se portar ao teu cliente. Mas você consegue trazer aqui, por exemplo, também. A gente até falou hoje mais cedo na nossa weekly, né? O spin selling, que é a técnica de você. O spin selling, ele vem de situação, problema, implicação e necessidade. Então, só resumindo, você traz a situação da pessoa, você procura o problema dela ali, ou o problema, ou o desejo. No nosso caso de produto de desejo, entra mais o desejo até do que às vezes o problema. Mas sempre tem um problema por trás. Porque se é um desejo, às vezes tem a necessidade de ser aceito, sempre tem um problema ali atrás daquele desejo de comprar o teu produto. Implicação daquele problema, então, o que vai mudar ou o que vai deixar de mudar se você não comprar o meu produto? E no fim, a necessidade de compra. Só que a gente consegue trazer isso com muito estudo e principalmente prática, você traz isso de forma fluida, sem ter que pensar e de forma mecânica, falar com o teu cliente, muito mecânica ou técnica. Mas isso te dá mais segurança, porque você começa a entender quais são as objeções reais. Objeção é uma das coisas que é, assim, imprescindível que a gente saiba. Quais são as objeções majoritárias do meu cliente? O que são as objeções? Motivos ou desculpas que eles me dão para não comprar meu produto. É o valor? É o preço que tá alto? Tá muito longe e o envio vai ficar caro? Quais são as objeções? Você já tem que vir pronto. Porque a insegurança da venda vem do desconhecido. Eu não tenho ideia do que ele vai me dizer depois de eu ofertar. Ele pode me amar e comprar meu produto, ou ele pode falar, nossa, mas tá muito caro. Então, quando você tem conhecimento das possibilidades de resposta e como superar cada uma delas,
você já vai mais seguro, porque não tem o que ele fale pra você que você não vai saber responder. Isso é simplesmente segurança. E sabe o que resolve isso daí também? Treino. A confiança vem com treino, vem com a prática. Oferta teu produto 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50, 100 vezes. Você vai começar a se sentir mais confiante. Sabe como que eu vejo muito isso? Tem uma técnica que eu pego muito nos times de venda, que é o cross-sell. Cross-sell é você oferecer um produto complementar para o teu cliente. Então, se o cliente vem comprar, vem fazer um cordão com você, você oferece uma pulseira para ele, né? A gente faz esse cross-sell sempre no final da venda, sempre no final do atendimento. Então, cara, quando o cliente está maravilhado, já tomou a decisão de fazer o Pix, de passar no cartão, de fazer a compra, a gente vai e oferece um produto complementar para ele, porque ali a gente fala que ele está mais quente. Ele já tomou a decisão de comprar. Essa técnica de cross-sell, a gente padroniza quando a gente está lidando com times comerciais. Então, a gente pega uma mensagem, faz uma mensagem um pouco padrão para sempre ser enviada no final da venda. O cliente fechou o pedido, faz o cross-sell. Por quê? Porque se ele disser não, não vai mudar nada na sua vida. Mas se ele disser sim, você vai vender mais para o mesmo cliente. Uma venda que ia ser de, no seu caso, 5 mil, pode virar 7, né? Uma venda de semi-joia que ia ser de R$200, pode virar 250. Simplesmente se você fizer uma pergunta no final, oferecendo um produto complementar. E sempre que a gente está implementando isso em novos vendedores, em times novos, tem uma resistência muito grande, porque as pessoas não estão acostumadas a fazer. Então, cara, você fala para ela, olha, tem que mandar essa mensagem aqui no final da venda, você tem sempre que oferecer uma pulseira. Só que a insegurança faz com que em várias vendas as pessoas não ofereçam. Até porque elas já estão satisfeitas de terem feito a venda do produto. Você faz a venda, né? Graças a Deus, já fiz a venda, deixa eu fechar logo. Só que nessa hora é a hora onde você pode mais extrair dinheiro, porque a pessoa já tomou a decisão de comprar. E muitas vezes, essa pessoa quer um produto complementar, mas ele nem pensou nisso, né? E oferecer um produto complementar que faça sentido. Porque a pessoa às vezes está comprando uma coisa e você oferece outra que não tem nada a ver, que ele nem sequer demonstrou o interesse. Então, é ser estratégico na oferta. E vale lembrar que é 5 vezes mais fácil você vender a segunda vez para alguém do que a tua primeira venda. Então, se você já garantiu o teu cliente, ele já comprou de você, você ofertar qualquer outra coisa, vai ser muito mais fácil ele comprar do que um cliente novo. E aí, sempre que é alguma coisa nova, sempre que você quer que eu tô implementando isso, né, em algum time comercial, em alguma loja, eu falo, cara, você tem que fazer cross-sell em toda venda. Normalmente demora. A pessoa fica insegura de fazer. Fica sempre insegura, mas aí você começa, não tem que ser em toda, 100%. Lá na Brand Joyce, por exemplo, é 100%. Não tem 99%. Ah, mas eu fiquei com medo de oferecer. Não, é em todas as vendas, fechou um cordão, fechou uma corrente, tem que oferecer uma pulseira. Com o tempo, isso se torna prática, vira um hábito. Vira um hábito. Ponto. Aí perde insegurança. E aí perde insegurança. A pessoa agora ela já faz no automático. Toda venda, todo mundo lá faz o cross-sell. Mas era algo que foi difícil de ser implementado. Então, assim, muito desse nosso receio, às vezes, de oferecer, né, desse medo do empresário, do empreendedor de oferecer o produto, isso é quebrado na prática. Faz 50, 100, 200 vezes que você vai se acostumar. Vai fazer e tem que fazer, né? Porque a gente está conversando aqui que a gente acredita muito no produto. Isaac, dicas de ouro aqui, Isaac. Dicas de ouro. Dicas de ouro aqui, você que está nos acompanhando aqui. E aí eu quero já pulando aqui para a gente pegar essas dicas, o pessoal que ouviu essas dicas aqui, fez igual o Michel e a Silvia, foi lá, procurou vocês para poder nos ajudar a ir mais a fundo. Como é que faz, assim, como é que faz contato com vocês, através do Instagram? Pô, eu quero ouvir lá o Papo Forjado, cara, quero me aprofundar nisso aí, quero aprender essas técnicas, quero que você me dê uma organizada aqui no nosso Instagram, na nossa rede social, me ensina a me posicionar melhor. Como é que faz contato com vocês? Como é que vocês chamam para uma reunião? Aí, passa pro pessoal o que vocês fizeram comigo aqui. Boa. A gente acredita muito no resultado quando ele faz sentido para todo mundo, né? Então a gente não oferece nossos serviços para quem a gente não acredita no resultado. Então hoje, para você conhecer e a gente te conhecer, é só entrar no Instagram, Rafael Brandão _RB, ou no rb.aceleradora, e lá vai ter um link para você preencher um formulário onde a gente vai te conhecer. Se a gente acreditar que faz sentido, que, cara, se eu, Rafael, olhar para a tua realidade e falar, eu posso te ajudar, eu posso realmente multiplicar os teus resultados, aí a gente vai entrar em contato com você, marcar uma reunião para a gente se conhecer, confirmar tudo isso, para vocês entenderem o que a gente faz, e aí se der match, né, como deu aqui com a gente segue um trabalho, porque é aquilo, a gente trabalha com quem a gente realmente acredita, né, a gente presta serviço onde a gente sabe que vai ter resultado, né, às vezes talvez não seja o seu momento, às vezes eu vou virar para você e falar, olha, calma, me acompanha aqui no Instagram e daqui a pouco a gente conversa de novo. Mas segue lá o Rafael Brandão _RB ou rb.aceleradora, preenche o formulário
Se fizer sentido, a gente vai entrar em contato. Aí a gente entra em contato, marca provavelmente alguma conversa. Se você é de Niterói, a gente pode até fazer presencialmente, né? Isso Como é a bom gente fez demais com o tá Michel, aqui. que é muito bom. E aí, senão, a gente pode fazer videochamada, que sempre funcionou. A gente tem pessoas ao redor de todo o Brasil, inclusive. Exato. E aí eu quero até aproveitar para complementar algo que eu, em cima da frase do Michel, mas que também vai servir para esse momento agora. Ele falou assim: às vezes é difícil a gente conseguir vender porque a pessoa ela precisa da gente, mas eu também preciso da venda, né? E aí eu vou trazer algo que me ajudou muito a, primeiro, me confortar quando eu não vendia e também para entender não só num conforto, né? Porque a gente sempre tem que buscar melhorar, porque às vezes é erro nosso mesmo de não ter acontecido a venda. Mas se você acredita que você fez tudo que poderia, que fechou todos os gargalos e aquela venda ainda assim não aconteceu, realmente entender que vocês, os clientes, eles precisam mais da gente do que a gente precisa deles. É muito difícil a gente se lembrar disso, porque as contas elas precisam ser pagas, isso é fato. Só que as pessoas elas precisam da gente. Então quem tá nos assistindo e quer crescer, precisa da gente. Então os seus clientes, eles precisam de vocês. Eles não vão achar uma peça ali de joalheria em outro lugar como a de vocês. Eles podem achar alguma próxima, mas nunca vai ser a mesma ou igual, porque só vocês fazem aquilo que vocês fazem. Ninguém pode colocar preço no teu produto, naquilo que você faz, naquilo que você vende, no teu serviço. Então, as pessoas elas precisam do que a gente oferece, do que a gente oferta para elas. Basta elas entenderem, se elas não entenderem, talvez não seja para elas mesmo. E tá tudo bem. Vão aparecer pessoas que vão precisar daquilo que você oferece. Isso te dá mais ousadia para venda e isso desperta mais interesse nas pessoas de comprar de você, porque elas entendem que elas precisam de você e não você precisa delas. E esse episódio vai pro ar essa semana, né? Essa semana, Então, se for do Rio, de Niterói, quiser conhecer até Melhor ainda. muito próximo, vai no Mieler Connect. Que é sábado agora, já é dia Niterói 11 de H, abril. lugar absurdo, um evento surreal, e aí você conhece o nosso trabalho lá. Manda ele direto ali pra câmera que se a gente faz o corte e bota já lá no ar lá. Bora, então, se você é do Rio, é de Niterói, vai nos conhecer no Mieler Connect. Evento fora da curva para todo tipo de empresário, né? A gente fala que é para semi-joia, joia, moeda antiga, mas todo tipo de empresário, workshop, o dia todo de muita troca. Niterói H Hotel, além disso, o ambiente é muito fora da curva. Então, para conhecer a gente, para aprender muito sobre joalheria e sobre vendas, Mieler Connect, 11 de abril no Niterói H Hotel. Isso aí, é um evento justamente para você poder olhar hoje o seu posicionamento e você se ver daqui 2 anos. Onde que você vai estar? Se você estiver no Mieler Connect, tem certeza que a sua realidade vai ser diferente. Se você não quiser ir, provavelmente você pode até continuar no mesmo lugar que você está, se você estiver satisfeito. O que, assim, a gente acabou de falar aqui, o que te trouxe até esse momento que você está, não vai ser o suficiente para te levar além. Certo? Então, o que a gente quer fazer? A gente quer levar você além. A gente não quer ir sozinho, a gente quer ir junto, pegar uma galera e ir junto aqui, é uma mudança de uma mentalidade. A gente tem muita coisa a ser explorada, a Universaria tem muita coisa boa para poder ser feita. Você precisa estar nesse ambiente. Acho que a gente, isso é enriquecedor, né? A gente poder estar com essas pessoas novas, a gente está crescendo, a gente está amadurecendo. Então, o Mieler Connect é para você. Você que é joalheiro, para você que é empreendedor e tá cansado de ser refém de um Orives que, pô, ele que faz tudo para você, cara, lá tem outras oportunidades, tecnologia que vai poder te levar além do que você tá indo agora, se é tão máquina laser, corte a laser, material 3D, hoje você faz joia no computador, então isso vai te ajudar demais. Além de você saber todas essas técnicas de venda. Depois que você tá com isso tudo na mão, você precisa saber vender. E aí tá aqui, o Rafael vai estar lá com vocês lá, a gente vai ter, junto com o Rafael, vai estar o Felipe e a Rayane da Lola Joalheria, alguém que começou a vender joia no metrô em Nova Iguaçu, né? E agora, assim, no trem em Nova Iguaçu, hoje, uma das maiores joalherias reconhecidas aí na internet, o casal mega estourado, vendendo para todo mundo. Então, a oportunidade riquíssima, né, Isaac? Com certeza. Eu já tive a oportunidade de estar com o casal da Lola Joalheria. Felipe e a Rayane. Isso, e a história deles é realmente motivadora e também ajuda muito quem quer começar. Então, de verdade, fica meu convite de coração para você que está assistindo esse podcast, está nos acompanhando, que quer crescer na Orivesaria. Esteja no Mieler Connect. Vamos pra cima. Rafa, brigadão. Bora. Chama você fazer suas considerações finais, agradecendo você, Raíssa, para poder estar aqui com a gente, né? Poder ter separado o tempo de vocês, tirei vocês lá
trabalho de vocês. Acho que isso faz parte do nosso trabalho, né? A gente tá aqui junto, tá crescendo junto. Obrigado por ter acreditado nessa ideia da gente poder, não falo da Mieler Joia, mas sim do Mieler Connect, de vocês poder estar levando o talento de vocês, a conhecimento de vocês, que não é pouco, é muito. Vocês buscaram em outras palestras, buscaram inspirações em outras pessoas, e hoje tenho certeza que vocês, cada dia mais, vão inspirar mais pessoas, vão seguir vocês, vão seguir a linha de vocês. Seu propósito não foi à toa, então você tem um propósito, vocês fazem um time perfeito, além da outra equipe que ainda não tá aqui. Então, espero sábado tá todo mundo junto lá e sentar lá e poder te ouvir, vai ser muito bom. Legal, legal. Meu irmão, primeiro quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui, poder conversar sobre vendas, conversar sobre empreendedorismo. Mas, além disso, te agradecer pelas nossas trocas. Você é um cara que eu ainda não te falei isso pessoalmente, mas é inspiração para mim. Um empresário fora da curva. Quando eu soube da tua história, quando eu soube do que você tinha construído, eu falei, não, quero ir lá, quero fechar com ele, a gente precisa estar junto nessa. E todo dia que a gente está junto, eu percebo isso, toda a tua luta, toda a tua garra, todo o teu propósito e, como consequência, a qualidade em tudo que você faz, tá? É uma honra de verdade, cara, poder fazer parte da tua jornada, e quero te agradecer mesmo imensamente por essessas trocas. Para mim são enriquecedoras demais. Bacana demais, confio muito em vocês. Deixando meu filho na mão de vocês. Minha esposa. Ele vai ser o próximo a vir aqui no. E assim, cara, eu até costumo falar e fica aqui para vocês poderem conhecer o trabalho deles, que a gente, assim, já fizemos mentoria com outras pessoas, já tem uma galera que oferece mentoria, cara, mas assim, tô com uma galera nova, uma galera cheia de gás, uma galera com atenção que você precisa, às vezes, pô, não domina a questão da venda, cara, pessoal super atencioso, te responde, te ensina. E, assim, muito a somar. Obrigado demais. Obrigada pelo convite. Nós somos jovens por fora, mas internamente são dois chatos rabugentos. Exigentes, detalhistas. Então, obrigada pelo convite, uma honra estar aqui. Estou muito animada pro Mieler Connect. Muita expectativa também. E é isso. Obrigada pela audiência de vocês também. Bora. Isaac, brigadão. Tá? Vamos pra cima aí. Pra cima. Agradece aí do Guilherme. Mais uma vez, muito obrigado ao X Digital, o estúdio, como eu disse no início, impecável e um trabalho excepcional. Muito obrigado mesmo. E deixa eu aproveitar rapidinho. Pô, vai fazer a propaganda do meu livro. Ah, aí, claro. Por favor. Para gerar um quarto legal aí. Eu quero apresentar a você o que vai ajudar você a crescer como ourive e como empreendedor. O novo livro do Michel Heller, Mentalidade Estrutural na Ourivesaria. Eu li um pouquinho desse livro e ele vai ajudar você a mudar, melhorar a sua maneira de pensar e organizar a sua bancada, o seu negócio. Sério, você precisa organizar primeiro a sua maneira de pensar para depois você estar bem preparado para fazer suas joias e para fazer suas vendas. Recomendo de verdade esse livro aqui para você. Se tiver no Mieler Connect, acho que você consegue até uma assinatura do autor. Gente, brigadão aí, Papo Forjado no ar. Tamo junto. Tamo junto, Vamos pessoal. pra cima. Vamos pra cima.